Olá! E hoje no nosso podcast nós vamos tratar de dois assuntos muito importantes. Nós estamos no mês de outubro e o Outubro Rosa é mês de prevenção. E a gente vai falar sobre o câncer de mama e também o câncer de colo de útero. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com a doutora Virgínia Azambuja, mastologista, a única em Pontes de Lacerda, para tirar aí todas as suas dúvidas, né, e sanar aí todas essas questões. Sejam muito bem-vindas, doutora Virgínia. Obrigada, Rosângela. Mais um prazer estar aqui hoje, tá? Obrigada pelo convite. Agora vamos especificar primeiramente, doutora Virgínia, o que é o câncer de mama e também o que é o câncer, né, de colo de útero, que tanto assusta as mulheres aí e tem crescido muito anualmente. O câncer de mama é um tumor que inicia por uma única célula e ela vai se multiplicando até gerar um tumor, né? E esse tumor, ele pode ter disseminações para o corpo todo, porque ele é maligno. E o câncer de colo uterino, geralmente, não funciona assim. Ele geralmente vem através de um vírus chamado HPV, que é muito frequente na população hoje em dia. E esse vírus é que causa alterações nas células do colo uterino, que vão mudando ela e danificando ela até o ponto de chegar a ter um câncer. Na maioria das vezes, o câncer de colo é causado por esse vírus. Agora, assim, quais são os principais fatores, né, de risco para o câncer de mama, doutora? Fator de risco para o câncer de mama envolve principalmente nunca ter engravidado, nunca ter amamentado, não ter um hábito de vida saudável, não praticar exercício físico, não ter uma alimentação adequada com bastante fruta, verdura, legume, não usar, usar muito álcool, né, que é um fator de risco, e também tabagismo é um fator de risco. Agora, assim, o mito de todo mundo quer saber como descobrir, né, o câncer de mama, sem fazer o rastreamento, né? A gente sabe que tem em casa, a gente pode fazer. Como que faz isso, doutora? Explica para nós. O ideal que a gente sempre orienta como mastologista é rotina com exames de imagem e não só a palpação. Infelizmente, eu pego muito mais na minha clínica, Rosângela, pessoas palpando para diagnosticar câncer. E isso é uma infelicidade, porque o certo é rotina com mamografia a partir de 40 anos, com ultrassom, quando a mama é densa, também tem que associar, e rotina ultrassonográfica a partir dos 20 anos. E naquela paciente com fator de risco, onde já teve casos na família, parentes de primeiro grau, a gente orienta a iniciar a pesquisa 10 anos antes da idade que acometeu aquele câncer. Existe uma diferença aí entre rastreamento entre mulheres com histórico e mulheres sem histórico, doutora? Com certeza. Mulher com fator com genética positiva, né, provavelmente mutação de BRCA1 e 2, tem um risco muito maior de câncer, associando câncer de mama e câncer também de ovário, que entra aí nessas mutações, tá? Agora, assim, quando vem familiar, geralmente quando a gente vai para as consultas, fala assim, olha, existe parente, né, existe alguma família que teve... De que grau de parentesco dá para fazer? Primeiro grau é o mais importante, né? Mas a gente orienta aí como mãe, né? Como irmã e como tia de primeiro grau. Esse parentesco aí que é o mais importante quando se fala de câncer. Tanto do pai quanto da mãe. Pai e mãe, exatamente. E aí tem que fazer o rastreamento precoce. Quanto antes. Uhum. Agora fala para nós assim, todas as alterações na mama significa câncer, doutora? Não, de forma nenhuma. A gente tem uma infinidade de lesões da mama que são benignas, né? A principal delas é o fibroadenoma, extremamente comum, tá? Então a gente tem um monte de lesões benignas e a gente tem lesões malignas, então a gente tem que saber diferenciar. E eu tento muito na minha clínica passar isso para as pessoas, porque quando elas têm um nódulo, por mais que seja benigno, já dá aquele desespero, né? Então a gente tem que saber sempre diferenciar o tipo de lesão. Então nem toda lesão na mama é câncer, gente, tá? Agora, assim, como diagnosticar a senhora já falou que é através de rastreamento, porque assim, existem mamas muito densas, né? Com certeza. E aí a pessoa vai lá, fala, vou fazer o exame, né? Tem um carocinho. E aí? Né? Então, no caso de mama densa, jamais a mamografia vai ser um bom exame.
tá? Porque densidade da mama se refere à quantidade de glândulas mamárias que aquela paciente tem. Então, quanto mais glândula mamária, maior a densidade e pior é o meu exame de mamografia para isso, tá? Então, nos casos de mama densa, que é com muita glândula, a gente prefere ultrassom ou até mesmo a ressonância, dependendo da lesão. Isso, qual que é a diferença desses três, doutoras? Porque assim, o pessoal fala assim, então eu vou lá, vou fazer só a mamografia, já vou descobrir. O que indica primeiramente? A ressonância é indicada nos casos de parentes de primeiro grau, que já tem maior risco de mutações de BRCA1 e 2, e é indicada naquelas pacientes com prótese, ou naqueles casos em que eu já fiz ultrassom e mamografia e eu não consegui entender muito bem o que está falando o laudo e eu peço a ressonância para tirar minha dúvida, entendeu? Então a ressonância, ela é o exame que melhor avalia a mama. Quando eu tenho dúvida no ultrassom, ou quando eu tenho dúvida na mamografia, ou quando eu tenho um parentesco vários parentes de primeiro grau com câncer, eu sempre prefiro a ressonância, ou em caso de prótese também, tá? Agora, caso não seja esses relatos que eu disse anteriormente, aí sempre é ultrassom e mamografia a partir de 40 anos. A ultrassom pode também ser feita, porque assim, tem risco também, a gente tem visto que cresceu muito, mulheres com 20 anos, 30 anos, Sim. É pedido primeiramente a ultrassom. Ultrassom a gente começa a partir dos 20 anos hoje, que a gente já pode iniciar. A mamografia só a partir... Mamografia por ser radiação a partir de 40. Mas se houver necessidade, pode também. Antes a gente não pede, porque por ser um exame que para mama densa não é bom e geralmente pacientes abaixo de 40 anos têm mama densa, então a gente evita usar a mamografia abaixo dos 40 porque acaba que a gente não vê lesões nela. É muito difícil avaliar lesões em mamografia em pacientes abaixo de 40 anos pela alta densidade mamária. Então, ou a gente faz ultrassom, ou não tiver alguma dúvida, ressonância. Há alguma ligação entre as próteses e o câncer? Não, nenhuma ligação. Prótese jamais. É uma pergunta que todo mundo tem dúvida, mas jamais prótese tem relação com câncer. Tá? Agora, assim, quais os mitos, mais comum sobre o câncer de mama que a senhora ouve no consultório, doutora? Mito é que o câncer, ele tem dor, né? Porque geralmente não tem, né? Na maioria dos casos, então é uma coisa que as pessoas acham que tem que doer para procurar o médico e não funciona assim, né? Nem sempre. Mas não tem muitos sintomas? Alguma ardência? Como? Às vezes uma leve fisgadinha, mas é muito raro. Tem paciente que não sente literalmente nada, porque ele pode ser assintomático, tá? Isso é uma pergunta de uma internauta nossa que realmente perguntou, né, se dói. Então não... Geralmente dói só quando tá muito avançado. Aquele tumor que já tem grau 3 ou mais, aí esse tumor pode causar dor. Mas no início, jamais. E uma outra pergunta também que nós temos aqui, o câncer, né? A nossa internauta, ela disse que uma amiga teve câncer, né? Terceiro grau de colo do útero e se curou há 10 anos. E recentemente voltou... voltou, né? Mas ela teve câncer de mama, inclusive nos 2 seios. Tem alguma relação, doutora? Os 2 câncer? Não, o câncer de colo uterino, conforme eu havia falado no início, ele é dependente geralmente na maioria dos casos do HPV, que é o papiloma vírus humano, que é um vírus, né, que a gente transmite através de uma relação sexual que a gente considera como uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, esse tipo de câncer do colo uterino, por não ser considerado aí um câncer que vem de origem genética e sim um câncer que vem de origem de DST, esse tumor não tem relação com câncer de mama. Então, se apresentou esse tipo de tumor, provavelmente deve ter sido por HPV, e o câncer de mama apareceu depois, que foi só uma coincidência, mas provavelmente não tinha relação nenhuma. E quais os cânceres que têm relação com câncer de mama, doutora? Câncer de ovário, como eu disse, a mutação de BRCA1 e BRCA2 é muito ligado. E a gente tem também uma síndrome de Lynch que tem alguma relação, em pequenos casos, com câncer de estômago. Esses são relacionados. Agora, sim, muitas pessoas falam assim, não tem dor, mas tem algum diagnóstico, por exemplo, manchas
Ou uma outra coisa que aparece que dá para falar assim, olha, eu vou tomar cuidado porque é câncer de mama ou câncer do útero? Os sinais que a gente tem, eles demoram a aparecer. Então, por isso que a gente fala que o ideal é o rastreio de imagem, né? Mas os sinais seriam algum abaulamento da mama, que é quando sai uma estrutura que sobrepõe o tecido mamário, ou às vezes uma vermelhidão na mama, né? A mama pode ter aqueles sinais flogísticos que a gente fala, ficar mais vermelha, ou às vezes pode ter uma retração, que é quando a pele fica mais retraída, fica para dentro, né? Filtra. Essa pele pode ser retraída em alguma parte da mama ou tiver uma retração de mamilo também. O mamilo ir para dentro também pode ser um sinal. E também pode ser sinal, às vezes, algum espessamento dessa pele, como casca de laranja, mas aí já seria um tumor também mais avançado. Ou seja, se você esperar esses sinais, você vai demorar a fazer diagnóstico. A secreção também? A secreção, geralmente, a que é mais risco de câncer de mama é aquela que é sanguinolenta e que sai por um único ducto e que sai sem você fazer a expressão da mama, que é apertar. Tá? Então, ela tem que sair sem fazer a expressão. Então, sai sozinha. A secreção que sai sozinha, a secreção que sai de um único ducto e a secreção que sai sanguinolenta, esse tipo de secreção é mais prejudicial, tem maior risco de ser um câncer. Uma outra dúvida também é com relação aos anticoncepcionais. Existe uma ligação com o câncer de mama, doutora? O estrogênio, que a gente fala que é o hormônio mais vilão no quesito de câncer, ele tem ligação. Se você já tem o câncer e usar ele, você acaba aumentando esse câncer, aumentando esse tumor. Mas você usar a pílula em si não dá câncer. A gente fala que só quem já vai ter mesmo, entende? Então não é que a pílula dê câncer, isso não. Mas aquela paciente que já tem risco para câncer, que vai ter câncer, se ela usar o estrogênio, ela pode antecipar esse tumor. E se ela estiver usando o estrogênio durante esse tumor já ter existido, ela pode crescer esse tumor. Uma outra dúvida muito constante também é com relação às mamografias. Muito se diz que fazer muitas mamografias pode causar também. Explica um pouco para nós a respeito disso, doutora. Quantas vezes pode fazer? Em quanto tempo? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente orienta que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 todo ano e que a radiação que é ofertada durante esse tratamento, durante esse período de um ano, ela é irrisória, não tem risco para paciente no quesito de câncer, tá? E eles falam que se você prolongar e fazer a mamografia com 2 anos ou mais, você acaba aumentando mais as chances de câncer, porque passa mais tumor despercebido. Porque hoje a gente sabe que a mamografia é o padrão ouro que a gente tem no rastreio do tumor de câncer de mama. Doutora, uma outra pergunta. O tumor sempre envolve cirurgia? Por exemplo, deu câncer de mama, tem que fazer a cirurgia? Sim, o tumor de mama sempre envolve cirurgia quando ele é maligno. A gente pode fazer uma cirurgia pequena, retirando só um setor ou um quadrante, que a gente fala setorectomia ou quadrantectomia, mas sempre vai ter que haver aquela incisão cirúrgica ali. E como tem evoluído nos últimos anos essa questão do câncer de mama, doutora? Só aumentando, infelizmente, né? A gente tem dos dados do INCA, do Instituto do Câncer, de 2023 para 2025, aumentaram 73.610 novos casos. Então é um aumento muito grande. Significativo. Torna-se um problema de saúde pública o câncer de mama. E tem algum diagnóstico assim mais propenso por isso ou por aquilo ou não? Diagnóstico sempre a gente orienta a fazer com os exames de imagem para ser o mais precoce possível, né? Agora sim, Outubro Rosa é o mês de conscientização, doutora. Tem surgido resultados com essas campanhas, na sua opinião? Eu acho que no outubro as pacientes se preocupam um pouco mais, mas no geral no ano eu vejo assim, quando eu peço mamografia, uma resistência muito grande ainda. Porque vai doer, porque dói, ou porque aperta a minha mama, né? Então a gente tenta explicar, mas é importante, mas a paciente às vezes fala, mas eu não vou fazer porque dói, entendeu? Então assim, é um exame que causa um pouco de dor, eu entendo, mas a importância dele é muito maior que a dor. E outra, a gente só vai fazer uma vez no ano.
A outra pergunta, assim, na sua opinião, o que falta para avançarmos mais aí no combate ao câncer de mama, doutora? Com certeza, a disseminação do conhecimento, né? Eu não tenho dúvida disso. Acho que é por isso que a campanha Outubro Rosa foi criada. Porque as pessoas têm que entender que não é só palpando. Infelizmente, a maioria dos diagnósticos que eu tenho na clínica, e acho que a maioria dos colegas, é só palpando. Ah, porque eu senti esse caroço aqui e eu vim procurar você. E não é assim que deveria ser, infelizmente. O orientado que a gente passa, o que a gente preza nessas campanhas, tudo, é sempre a importância de você fazer o exame de imagem. A partir dos 20 anos, ultrassonografia, a partir dos 40 anos, se a mama for densa, mamografia mais ultrassonografia, e se tem um fator de risco muito grande ou se tem prótese que atrapalha, que não dá para ver bem, ressonância. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar do câncer, né, do colo do útero. O HPV é a principal causa? Principal causa. E o que é o HPV? O HPV é um vírus que a gente chama papiloma vírus humano. É um vírus que não tem cura, infelizmente. A gente tem vacinas contra ele, contra os principais tipos, mas a gente não tem a cura dele. E sempre quando o paciente tem esse HPV, ele precisa entender que ele tem um risco muito maior de alterações nesse colo uterino. E que por isso ele precisa fazer o rastreio, que nesse caso seria com o preventivo, que a gente fala que é a citologia oncótica ou Papa Nicolau, a cada ano. E por que ainda há tanta resistência, doutora? Olha, é incrível. Parece que as pessoas têm uma dificuldade enorme ainda com esse exame por conta de vergonha, né? Por vergonha de ir lá, de fazer o exame, que é um pouco constrangedor, eu entendo. Mas a necessidade, a importância dele é muito maior, né? A gente não quer avaliar nada, a gente quer só ver o colo, né? A gente não quer ficar reparando se alguém tem alguma alteração ou outra na vagina, a não ser que o paciente reclame ou queixe, a gente precisa avaliar aquele colo, né? Para ver se está tudo bem, ver se tem alguma lesão, ver se eu preciso tomar alguma conduta quanto a ele, né? O câncer de colo não era mais para existir se todo mundo fizesse o rastreio dele. E o rastreio é feito preventivo, todo ano, se não tiver lesão nenhuma. Tá, e a questão da vacinação, a partir de que idade? A partir do momento que você ainda não teve relação sexual, é o melhor momento de você vacinar. Antes do primeiro ato sexual. Por quê? Porque se você for pegar esse vírus depois, você já está prevenida contra ele em algumas cepas ali da vacina, entendeu? Então, hoje a gente orienta, por isso que tem campanhas nas escolas e tudo de vacinação contra HPV, para vacinar nas escolas antes... E ainda há muito preconceito, exatamente, né? Antes de ter tido relação. Esse é o momento exato de vacinar, porque depois que já teve, depois que você já pegou, infelizmente não tem mais o que fazer. Você já tem, não tem cura, entende? E agora, assim, quando é mais provável aparecer o câncer de colo? O câncer de colo é mais provável de aparecer naquelas pacientes que têm mais ato sexual. Então, aquelas pacientes que têm múltiplos parceiros, aquelas pacientes que já tiveram vários atos sexuais desprotegidos, né? Aquela paciente que não usa nenhuma proteção no ato sexual dela. Esse tipo de paciente, ela tem mais aquelas pacientes que já são portadoras de algum vírus, por exemplo, HIV e outros, que aí já tem maior propensão a desenvolver o HPV também, por já ter tido um vírus prévio, entendeu? E agora, assim, qual a importância do exame Papa Nicolau e de quanto em quanto tempo ele deve ser feito, doutora? A importância do Papa Nicolau ou a citologia oncótica que a gente fala é de você fazer esse rastreio de câncer de colo uterino. E esse câncer, ele é muito importante de ser rastreado porque é um câncer que, se pegar em estágio avançado, é difícil de tratar. E sem falar o desconforto que ele traz para essa paciente, questão de odor fétido no canal vaginal, questão de tratamento em si, que é mais difícil. E ele deve ser feito anualmente a partir do momento que você inicia o seu primeiro ato sexual. E aí, o diagnóstico, sintomas, quais são? Diagnóstico, você vai então, pelo rastreamento, que é o preventivo, encontrar uma lesão e através desse rastreamento a gente vai aprofundando. Aí tem vários tipos de lesão que pode aparecer nesse preventivo. E de acordo com essas alterações, aí a gente vai na busca de qual
seria ali o causador, se é o HPV, se não é, se é alto risco para HPV de alto grau ou se é um HPV de baixo grau para câncer. A gente tem como fazer isso através dos exames e tem como tratar. Igual nas mamas também, qualquer caroço no colo pode ser câncer, doutora? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, a maioria dos caroços, né, dos nódulos que a gente encontra no colo uterino são cistos de Naboth, né, que são cistinhos que aparecem com muco dentro. Isso é extremamente frequente no colo uterino. Direto a gente encontra na clínica. E eles não são nenhum risco para câncer, né? Então, não é qualquer nódulo que é câncer. A gente tem que individualizar cada caso. Quais são os sintomas? Você já falou alguns. Mas existe relação na relação sexual, quando vai ter relação? Quais são, assim, os principais? Câncer de colo uterino dá muito sangramento. Sangramento no ato sexual, sangramento pós-ato sexual, dá também dor no ato sexual, dá odor fétido no canal vaginal. Tudo isso pode ser sintoma, tá? Mas também pode não sentir nada e ser assintomático e já ser um câncer. Então, por isso que a rotina é muito importante. Com relação à menopausa, tem alguma relação? A menopausa, geralmente, as pacientes não têm tanto câncer de colo uterino. Geralmente, as que têm mais câncer de colo são as pacientes mais jovens, que ainda estão com produção hormonal mais alta, né? Se acontecer algum sangramento, alguma dor após a menopausa, é preocupante? Sim, com certeza. A gente sempre tem que avaliar todo e qualquer sangramento. Se a paciente já ficou um ano inteiro sem fluxo menstrual, ela não pode ter sangramento. Então, se aparecer sangramento depois de um ano sem fluxo, com certeza ele deve ser investigado. A mulher pode ter filhos após tratar um câncer de colo do útero? Com certeza, eu já tive casos e é muito prazeroso, tá? Então, assim, já tive paciente que fez a conização, tirou aquele carcinoma que estava ali e depois ela gestou. Sim, é possível. Se você deixar uma quantidade de colo ali que dê para gestar, é possível. E quais os tratamentos mais comuns, doutora? O tratamento mais comum que a gente tem do câncer hoje, se ele está em estágio inicial, né, é a cirurgia. Agora, se ele já está em estágio avançado, aí às vezes vai para químio com radioterapia. E como fica a vida sexual da mulher após esse tratamento? O câncer de colo uterino também pode ser feita a braquiterapia, que é um outro tratamento, né, que a gente faz também. E esse da braque, ele é mais difícil, vamos dizer assim, de ter relação, porque ele estenosa, ele fecha o canal vaginal. E a paciente fica com uma vagina mais encurtada, fica com ressecamento muito grande. Então, se a paciente precisou de algum tratamento de câncer de colo uterino com braquiterapia, e às vezes ela pode ter um comprometimento maior da função sexual. Doutora, todo tumor no colo é necessária a retirada do útero? Não, nem sempre. Quando a gente tem restrito ao colo, às vezes a gente pode tirar só o colo uterino e não tirar o útero todo. Finalizando, qual o conselho que você daria aí para as mulheres, né, de prevenção do câncer de mama, né? E só mais uma pergunta aqui, gente. Homem também pode ter câncer de mama, né? Com certeza. E aí, como descobrir? O homem é a mesma coisa, só que eles têm mais dificuldade de fazer rastreio com exame de imagem. Só que a mama deles também favorece em ser menor, né? Então acaba que eles sentem o abaulamento ou palpam essa lesão muito mais fácil que as mulheres. Mas eles têm uma incidência de a cada 100 mulheres, um homem para o câncer de mama, tá? E qual é o tratamento? O tratamento que a gente faz é o mesmo. A gente orienta não achar palpando. Tem que achar através do exame de imagem, que seria a ultrassonografia, e o homem também pode fazer a mamografia e, caso encontre, aí fazer o tratamento guiado. Então, homens, né, procurar também, né? Então, qual é o seu conselho, doutora, para essas mulheres, né, tanto no diagnóstico aí do câncer de mama como do colo do útero? Olha, sempre, gente, eu falo que essas campanhas, eu acho que o principal da gente frisar, e é sempre o que eu tenho falado, é nunca esperar palpar.
né? Porque quando se palpa, principalmente na mama, atrasa o seu diagnóstico. Então é sempre lembrar que o rastreio principal é exame de imagem, seja ultrassonografia, seja mamografia, né? Isso quando se trata de mama. E câncer de colo uterino seria o rastreio com o preventivo, uma vez ao ano, a partir do momento que iniciou o ato sexual. E antes disso, tomar vacina. Isso, exatamente. Doutora, muito obrigada pelas suas informações e nós continuamos aqui à disposição. Obrigada, eu que agradeço.